ela vem falar do azeite da viúva, certo? No versículo 1, nós vemos a necessidade de uma pessoa, no caso, uma mulher que ficou viúva, ela tinha 2 filhos, e o credor agora estava querendo levar os seus 2 filhos em troca da dívida que o falecido deixara. Nos versos 2 e 3 e 4, nós vamos ver o clamor, né? Primeiramente, no versículo 1, nós vemos a necessidade dela, nós vemos o momento da sua angústia, e nesse momento ela clama a Deus através do profeta, né? Quando no versículo 1 diz, uma mulher, estava no e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Então nós vemos aí, né, a ilustração de alguém que estava passando por um sofrimento, alguém que estava precisando de algo muito tremendo, passando por uma aflição, porque agora, além de estar viúvo, o credor queria levar os seus 2 filhos para serem escravos. E também nós vemos aí o clamor, né? O clamor dela. A Sara diz assim, Deus ainda escuta clamor. Nos versos 2, 3 e 4, nós vemos aí agora o profeta, ou melhor, Deus através do profeta, agora atendendo o clamor de uma mulher que estava precisando, estava em aflição, tinha perdido seu marido e agora estava em tempo de perder os seus 2 filhos. Então Deus escuta o clamor e levanta o profeta chamado Eliseu para falar com ela, né? Para orientar, para trazer uma direção para a vida dela. E nós vemos aí que no versículo 2, ele diz, mulher, o que é que eu posso te fazer? O que é que tens em casa? Então ela responde, eu só tenho senão uma botija de azeite. Então no verso 3, nós vemos aí que Eliseu orienta ela a ir pegar vasilhas emprestadas pelos vizinhos. Muitas vasilhas emprestadas, quanto ela pudesse conseguir. No verso número 4, ele continua orientando ela. Então você, depois de pegar as vasilhas emprestadas, você entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre tu, sobre teus filhos, e começa a derramar azeite nas vasilhas, né? Da botija que ela tinha, derramar azeite nas vasilhas, né? Então nós vemos aí a orientação de Deus, porque Deus escuta clamor na necessidade. Quantas pessoas agora não estão passando por uma luta? Quantas pessoas estão na aflição, estão na corda bamba, estão no fundo do poço? Quantas pessoas estão precisando do socorro bem presente, né? Nosso socorro bem presente na hora da angústia, Deus. E nós vemos aí que Deus ainda atende a necessidade. Deus usa os seus servos na terra, e Deus deu a orientação do que ela deveria fazer para que a sua necessidade fosse suprida. O interessante é que quando Deus respondeu a ela, Deus não respondeu somente para suprir aquela necessidade, porque a maior necessidade dela é que ela tivesse dinheiro para pagar o credor para que não levasse os seus 2 filhos. Mas Deus passou uma orientação na qual ela poderia arcar com essa dívida, que era o que ela estava mais precisando naquele momento, era a providência urgente. Mas também Deus estava dando uma orientação para que ela pudesse viver o resto da vida com seus filhos, porque ela clamou a Deus, porque ela agora estava sem marido, não tinha como pagar a dívida, não tinha como viver, não tinha como se sustentar e sustentar seus filhos. Mas Deus estava dando uma orientação. Deus ouviu o seu clamor e agora estava orientando para como ela pagar a sua dívida e viver. Diz assim: Deus dá orientação para a vida toda. E mais detalhadamente nós vemos no verso número 4. Então Eliseu disse para ela: entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita azeite sobre aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então nós vemos aí uma ilustração de oração. Nós podemos olhar para isso aí como uma figura em relação ao nosso relacionamento com Deus de oração. Nós vemos que
versículo 1, ela clama. Por quê? Porque existe vários tipos de oração. Existe aquela oração que é clamor, né? Clamor é quando a gente está precisando de um socorro urgente, né? Quando nós estamos precisando de um socorro urgente, estamos precisando de uma cura urgente, então, tem alguém precisando de um livramento. Então você começa a clamar: Senhor Deus, eu te clamo em nome de Jesus, que o Senhor venha dar livramento a esta pessoa que está internada agora, que vai passar agora por uma cirurgia no hospital. Senhor Deus, eu venho te clamar que eu estou precisando, Senhor, do livramento, porque disseram que ia fechar as portas. Eu te clamo, eu te suplico, eu conjuro-te ao Pai, que o Senhor venha me ajudar. Isso é clamor. Você está clamando, você está precisando de uma providência urgente. Então isso é clamor. Foi isso que nós vimos no versículo 1, quando ela clamou porque o credor queria levar os seus 2 filhos para ser escravo. E Deus responde: clamou. Mas agora no versículo 4, nós vamos ver a ilustração de uma oração de busca do Espírito Santo, de busca da presença de Deus. Porque nós devemos sim clamar a Deus nas nossas necessidades. Devemos sim, Deus responde. Mas nós não podemos esquecer do principal. O principal é o relacionamento com Deus. Nós não podemos ter relacionamento com Deus só de pedir, só de clamar. Mas também nós devemos nos lembrar de ter aquele relacionamento diário com Deus, né? Porque como o próprio nome está dizendo, clamor é para a hora da causa urgente. Você não vai ter causa urgente todo dia. Então a pessoa que é acostumada a só fazer clamor, ela só ora a Deus quando está precisando. Está precisando de um socorro grande. Está passando pelo vale da sombra da morte. Está na corda bamba. Está no fundo do poço. Aí a pessoa clama. Mas quando Deus quer, Ele responde. Ele responde o clamor. Mas o que nós devemos ter em relação ao relacionamento com Deus é a oração de busca. Nós devemos parar todos os dias, isso é diário. Nós devemos ter um momento diário para buscar ao Espírito Santo, para estar. Não é porque você está precisando de um socorro, mas é porque você quer ficar com o Senhor. Você quer estar aqui com Ele. Você quer sentir a presença. Você quer se ajoelhar no seu quarto porque você gosta de sentir a presença de Deus. Porque você gosta de estar com o Pai, na presença do Pai. Então nós devemos ter este momento. Isso é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. E nós vemos aí segunda direção que Deus deu através de Eliseu para a viúva. Nós vemos aí ele dizendo: então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então nós vemos ela aí fazendo o quê? Enchendo vasilhas de azeite. Quem que está me entendendo aí? Diz glória a Deus. Então o que é que ela está fazendo? Está no quarto, com a porta fechada, ela e seus filhos. Então nós vemos aí o que? Mateus 6:6. Entra no teu quarto e ora em secreto ao teu pai, porque aquele que vem em secreto recompensará em público. Então você deve ter um relacionamento com Deus em secreto, porque aquele que tudo vê o secreto, ele vai recompensar em público. Não é que você vai orar, você vai se ajoelhar na sua cama, ou então você vai se ajoelhar lá no monte, e você vai pegar o seu celular, vai abrir aqui uma live ao vivo. Olha aí, povo de Deus, eu estou aqui no monte orando aqui agora pela sua vida. Isso é secreto. Olha aí, pessoal, estou aqui na minha casa, 3 horas da madrugada, estou aqui com minha esposa aqui orando aqui agora, ó. Olha aqui, ó. Ora aí, dá um glória aí, minha esposa. Isso é secreto? Uma live ao vivo? Não. Como é que vai ter recompensa em público se não houve secreto com Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fica em secreto com o Pai. Porque aquele que está contigo no secreto, ele vai te recompensar em público. Então isso aí é Mateus 6,6. Diz assim, Mateus 6,6. Entra
Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Veja comigo que o que ela tinha em casa era apenas uma pequena botija de azeite. O profeta perguntou: o que é que tu tem em casa? Ela: eu só tenho senão uma botija de azeite. Então ele mandou ela pegar vasilhas emprestadas, muitas vasilhas. Então ela colocou aquelas vasilhas no seu quarto, os seus filhos iam chegando cada vez com mais vasilhas, e com aquela pequena botija de azeite, ela ia enchendo todas as vasilhas. Então nós vemos aí o que acontece no secreto, quando você está orando ao Pai. O sobrenatural estava acontecendo, porque como que uma pequena botija de azeite vai encher tantas vasilhas de azeite? Mas segundo a palavra de Eliseu, ela fez o que ele pediu e ela viu o sobrenatural acontecer. Por quê? Porque a palavra de Eliseu representa o fogo do altar. O fogo do altar. Tinha fogo do altar na vida de Eliseu. Porque ele disse, segundo a palavra dele, ele falou no sobrenatural: pega essa pequena botija de azeite e coloca e enche todas as vasilhas que você puder conseguir com seus vizinhos. Então, para que aconteça o milagre, o sobrenatural, tem que ter fogo no altar. Agora diz assim: tem que ter fogo no altar. Então, ela obedecendo a palavra do homem de Deus, que estava orientado, claro, pelo Espírito de Deus. Então ela começou a encher aquelas vasilhas, começou a encher azeite. Então isso aí representa a oração, representa Mateus 6,6, representa no quarto secreto com o Senhor. E ela começando a encher aquelas vasilhas, com pequena botija de azeite, ela foi enchendo vasilha. O azeite foi se multiplicando, E é isso que acontece quando nós estamos em oração de busca do Espírito Santo. É o que acontece quando nós estamos em oração, não para fazer um clamor por uma causa urgente, mas quando nós estamos em oração apenas por gostar, por ter prazer de estar perto do Pai, por ter prazer de sentir a presença de Deus. E quando nós estamos nesse momento em secreto com Deus, seja onde for, seja no seu quarto, seja no banheiro, seja lavando roupa, seja no monte, seja no ônibus, seja os quarto secreto representa um particular com Deus. O seu quarto secreto pode ser dentro do seu banheiro com Deus. O seu quarto secreto pode ser você fazendo aquela comida. O seu quarto secreto pode ser você lavando roupa. O seu quarto secreto pode ser o caminho da sua casa para o seu trabalho, a ida e a volta. Você tem que ter um particular com Deus todos os dias. E quando você está nesse momento em secreto com Deus, aí acontece o sobrenatural. Você vê o sobrenatural. Você vai começar a ver uma pequena botija de azeite se multiplicando a ponto de encher inúmeras vasilhas grandes. Isso acontece quando você está adorando. Isso acontece quando você lá está em secreto. Quando você está falando. Quando você está dizendo para Deus o quanto ama Ele. O quanto se sente bem estar na presença dele. Quando você não está pedindo, mas você está dizendo: Senhor, eu te amo, Senhor, eu adoro ficar na tua presença, Senhor, como é bom estar aqui neste momento. Senhor, se eu pudesse ficar ainda mais tempo nessa presença, porque essa presença está me fazendo bem, está me curando, está sarando a minha terra. Então quando você está nesse mistério em particular com Deus, acontece sobrenatural, acontece a multiplicação. Você está apenas adorando a Deus, mas enquanto você está adorando a Deus em secreto, está acontecendo sobrenatural na tua vida. Enquanto você está adorando a Deus no quarto secreto, Deus está enviando anjo. Enquanto você está adorando a Deus no lugar secreto, Deus está preparando e enviando a providência. Deus está salvando gente, Deus está visitando o familiar, Deus está visitando o filho, a filha. Enquanto você está adorando no quarto secreto com Deus, lá fora Ele está te honrando. Enquanto você está em secreto, onde ninguém vê o que está acontecendo, só tu e Deus, lá fora em público, Deus está entrando com providência na tua vida. Deus está entrando com providência nas tuas necessidades. Enquanto você está agradando a Deus, o anjo está trabalhando ao teu favor. Entenda o que estava acontecendo no versículo 4 de 2 Reis, capítulo 4. Então entra, fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite sobre todas aquelas vasilhas, e põe a parte
a que estiver cheia, é milagre de Deus, é multiplicação, é cura, é vitória, é bênção. Enquanto tinha vasilha, o azeite não parava. E nós podemos fazer aqui uma analogia e dizer que vasilhas representa oração. Vasilhas representa a palavra. Vasilha representa o jejum, a consagração, a obediência. Então, enquanto tem vasilha, tem azeite. Enquanto tem oração, palavra, consagração, jejum, obediência, tem azeite. Enquanto você estar ali apresentando as suas vasilhas para Deus, ou seja, o seu clamor, a sua súplica, a sua adoração, a sua consagração, a sua retidão, a sua obediência, isso são as vasilhas que você deve apresentar para Deus no quarto secreto. Enquanto isso acontece, o azeite não para. Agora diz assim: o azeite não pode parar. Nos versos 5 e 6, nós vamos ver agora a mulher obedecendo a orientação de Deus através de Eliseu. Nos versos 2, 3 e 4, Eliseu passa a orientação que vem da parte de Deus. Nos versos 5 e 6, nós vemos ela obedecendo. Coloca no verso, já está no 5, né? Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela enchia. Então, versículos 5 e 6, nós vemos a obediência. Por mais que fosse loucura demais, você pegar pequena botija de azeite para encher inúmeras vasilhas, mas ela, sabendo que a ordem vinha lá do trono da graça, ela obedeceu. Por mais que fosse loucura, por mais que ninguém fosse acreditar, ela obedeceu. Por mais que parecesse estranho, ela obedeceu. Por mais que as pessoas fossem dizer: está ficando doida, ela obedeceu. Por mais que as pessoas dissessem: você está alienado, ela obedeceu. Por mais que as pessoas dissessem: você está escravizada, ela obedeceu. Por mais que as pessoas dissessem, por mais que ela estava chata, que ela estava obstinada, mas ela obedeceu. Ela obedeceu, e quando ela obedeceu, ela viu uma pequena botija de azeite multiplicando, e trazia mais vasilhas. E quanto mais vasilhas tinha mais azeite. Quanto mais os filhos colocavam vasilhas vazias, o azeite não parava, tinha mais azeite, tinha mais unção, tinha mais a presença. É o que acontece no quarto secreto. Enquanto você coloca vasilhas vazias, tem mais presença de Deus. Enquanto você coloca vasilhas vazias, tem a glória do Espírito Santo, tem palavra, tem resposta, tem azeite, tem renovo espiritual. Enquanto você está colocando a vasilha da oração, a vasilha da obediência, a vasilha da adoração, Deus está te renovando nessa oração, Deus está te renovando nesse quarto, Deus está multiplicando azeite. Azeite representa renovo, azeite representa vida, azeite representa cura. E enquanto tem vazia, tem cura, tem renovo, tem fogo no altar. Ei, namadagadarabasubia. Oh, chamei. Ei, chamadarabacu. Enquanto tem obediência, tem azeite. Enquanto tem oração e súplica, tem azeite. Enquanto tem clamor, tem azeite. Enquanto tem adoração, tem azeite. Esse azeite não pode parar na tua vida, porque Deus ainda tem coisas grandes para fazer, porque Deus tem uma obra para fazer. O azeite não pode parar. Cada vasilha é como se fosse um tijolo nesta obra. Cada vasilha representa como se fosse uma parte dessa obra que Deus já começou. Por isso você tem que continuar enchendo vasilhas. Por isso você tem que continuar orando, clamando, suplicando. Por isso que você tem que manter o fogo no altar. É por isso que você tem que continuar colocando lenha nesse altar.
Porque o azeite não pode parar. Porque se parar o azeite, vai parar de encher vasilha. E vasilha é um tijolo da construção da obra que Deus está fazendo na tua vida. A obra tem que terminar. A obra não pode ficar pela metade. A obra não pode parar no meio do caminho. Deus tem que terminar o que Ele começou. Portanto, continua enchendo vasilhas. Oh, ei! Ela tinha que encher vasilha suficiente para conseguir dinheiro para pagar a dívida e para viver do resto. Então ela não poderia parar de encher vasilhas. Ela não poderia deixar de apresentar vasilhas novas, porque enquanto tinha vasilha tinha azeite, e ela precisava de muito azeite para poder arcar com a providência. Ela precisava de muito azeite para poder viver. Entenda que azeite não representa só essa continha que está atrasada. Azeite não vai trazer para a tua vida somente a providência do cartão de crédito que você ainda não pagou, mas azeite vai trazer vida. Azeite é vida, é vida, é vida, é providência sim. Azeite é providência para suprir essa necessidade sim, mas também é vida. Pastor, onde é que está dizendo que azeite é vida? Onde é que... Bota aí, Madonna, no versículo, bota aí no versículo 6. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Aí no verso 7: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse a ele: vai, vende o azeite e o que? Paga a tua dívida. Vende o teu azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Tu está entendendo que azeite é vida? Tu está entendendo que azeite é providência para toda uma história? Ei, por isso que essa muralha não pode ficar pela metade. A história é completa. O que Deus vai fazer é completo. Deus não vai parar a obra pela metade. Se tiver vasilha, a obra vai continuar. Deus vai terminar o que Ele começou a fazer na tua vida. A obra é completa. Diz para a pessoa do que é do teu lado: a obra é completa. Por isso você não pode parar de encher vasilhas. Se ela parasse de encher as vasilhas antes do tempo, o que ia acontecer? O dinheiro da venda provavelmente não ia dar para pagar a dívida, muito menos viver. Ela teve que encher todas as vasilhas. Ela não pode parar na metade das vasilhas. Digamos, fosse 100 vasilhas, ela tinha que encher as 100 vasilhas. Porque somente 100 vasilhas cheias de azeite era suficiente para pagar a dívida e viver do resto. Por isso que você não pode parar de encher vasilha, porque esse azeite vai te dar vida onde não tem mais vida. Esse azeite vai trazer restauração aonde está precisando de conserto. Esse azeite tem que ser suficiente para completar a obra. Esse azeite, tu tem que continuar enchendo vasilhas. Entra ano e sai ano, continua enchendo vasilha, porque azeite é para a vida toda. Azeite é para a vida toda. É toda uma vida, é toda uma história. Tu não pode começar um propósito de 7 dias, terminou os 7 dias, parar de orar. Tu não pode subir o manche 2 vezes e depois não subir mais. Tu não pode fazer um jejum de 3 dias e nunca mais. Tu tem que continuar enchendo. Tu tem que continuar orando. Tu tem que continuar fazendo propósito. Tu tem que continuar buscando, jejuando, consagrando, obedecendo, se submetendo, porque as vasilhas têm que ser completadas. Deus vai entrar com providência na vida de gente. Deus vai entrar com providência nessa necessidade.
Deus vai entrar com providência aí nessa luta aí, nessa carência, nisso negócio que está faltando. Eu vejo Deus entrando com providência. Com providência Deus vai suprir a necessidade. Não te preocupa não. Ainda não chegou o dinheiro para pagar essa conta. Ainda não chegou o dinheiro para pagar essa dívida. Mas eu estou aqui com uma voz profética para te dizer que a providência está chegando e vai ter testemunho. Ei, damadagadaraba subiandamanagasu. Ei, achou-me randaram. Tem providência chegando para completar a obra que ficou pela metade, assim diz o Senhor. Tem alguém que começou a fazer algo, tem alguém que começou a construir algo e a obra ficou pela metade porque acabou o dinheiro. Mas eu sou voz profética para te dizer que está chegando providência e a obra vai ser concluída. Diz assim: concluída. Essa palavra tem peso. Diz assim: concluída. Hanasu Shebekantereste. Ei, é profético demais. Tem fogo no altar. Ei, a palavra vai se cumprir. Eita, mas vai chegar providência. Vão colocar o dinheiro na tua mão. Vai chegar dinheiro na tua mão e a obra vai ser concluída para a glória de Deus. Ei, eu vejo casa nova, eu vejo pintura nova, eu vejo casa pintada de branco. Ei, achou managa subiando a raia. Pode estar só no tijolo, mas começa a contemplar e a textura branquinha na parede, ó. Começa a contemplar. Pode estar só no mato, mas começa a contemplar cerâmica bem novinho, ó. Ei, ai, show, chibi.